nessa última entrevista do William, um entendimento dos caras também, né? De que há a importância dessa semifinal, o que ela representa, o que esses caras têm que entender que essa semifinal representa para o Cruzeiro. E ele disse, né, que é uma importância muito grande para todo o grupo também, que o Cruzeiro tem totais condições de chegar a semana que vem e vencer. E o Diniz falou na entrevista justamente sobre esse tema, também perguntado há pouco pelo Thiago, sobre essa adaptação, sobre o entendimento também de um grupo de jogadores, de um clube que há muito tempo não disputava esse tipo de competição, não disputava esse tipo esse nível, né, de competição, de competições continentais, esse jogo desse tamanho, com esse fator emocional, com essa intensidade, com essa necessidade também que o Cruzeiro tinha hoje de conquistar e de se entregar o máximo possível para conquistar um resultado positivo. E o Diniz deu a visão dele. Como é que você enxerga esse tema e também dentro da fala do William, Edu? E vai muito ao encontro da minha crítica no jogo de hoje, Cirilo. A minha crítica não vai ao Fernando Diniz. A minha crítica vai aos jogadores em campo. Para mim, o Cruzeiro fez um jogo ruim hoje por conta dos jogadores que não competiram. E eu acredito muito que lá na Argentina o Cruzeiro possa sim sair classificado, porque é superior tecnicamente. Mas precisa competir, cara. Precisa jogar uma semifinal de Copa. Não pode ter a apresentação que teve aqui hoje. O Diniz citou isso. Os atletas citaram isso na zona mista. Os torcedores no Seu Nome, Seu Bairro falaram disso. O ex-volante Henrique falou sobre isso. Eu tive essa percepção também. O Piquitito falou a respeito disso. Todo mundo sentiu essa falta de competitividade da equipe. E não adianta depois desse jogo falar que a culpa é do Diniz, do modelo de jogo do Diniz, voltar lá no Seabra. Não dá, cara. Chega uma hora que você precisa cobrar que esses caras entreguem. E se esses caras entregarem luta, competitividade na Argentina, eles vão ter a capacidade de fazer um jogo muito melhor, porque tecnicamente o Cruzeiro tem um time superior. O Cruzeiro tem jogadores mais decisivos que o Lanús, e não são poucos não. O William, jogador de seleção, Matheus Pereira, jogador de seleção, você tem o João Marcelo, que fez um grande jogo hoje, o Matheus Henrique, que para mim foi o melhor jogador do Cruzeiro. Você tem um dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, que é o Cássio. Você tem o Caio Jorge vivendo um momento de confiança, tem feito os seus gols. Por que eu vou duvidar desse time? Então eu preciso apontar os erros desse time, fazer as críticas construtivas a esses caras e desviar esse foco de treinador, cara. Tudo que acontece no Cruzeiro de ruim é técnico. É o Fernando Seabra, é o Fernando Diniz, mas ninguém fala do óbvio, que são os caras que entram em campo e não competem numa semifinal de Sul-Americana. Então, os atletas do Cruzeiro têm outra chance. Eles têm mais 90 minutos para dar essa resposta dentro do campo. Não adianta dar resposta no microfone, não adianta conversa no vestiário. A resposta tem que ser dada na próxima semana na Argentina, e o Cruzeiro tem sim capacidade de sair classificado da Argentina, cara, e jogar uma final de Copa Sul-Americana em meio a tudo que aconteceu nesse clube nos últimos anos. Eu acho que é nisso que os caras precisam se apegar. Tinha 60 mil pessoas no Mineirão acreditando nisso. As 60 mil pessoas no Mineirão não vaiaram durante o jogo, deixaram para vaiar no intervalo e depois do jogo. E vaiaram porque torcedor de time grande não admite time que não entregue, que entra em campo e não tenha competitividade, que não entregue como um adversário, que não brigue, que não lute, que não vença duelos. Isso o torcedor não admite. Ele admite um erro de passe, ele admite uma falha defensiva, ele admite um gol perdido, ele sabe que acontece no futebol. Agora, deixar de competir numa semifinal, então a minha cobrança hoje vai pro coletivo, pros atletas. Não vou pegar jogador nenhum para Cristo, porque não foi um, foram vários. Eu posso destacar alguns individuais que foram bem. Os que foram mal são muitos. Então, é muita gente e não dá para fulanizar o jogo ruim que o Cruzeiro fez hoje. O jogo ruim que o Cruzeiro fez hoje. Ele tem a capacidade, a plena capacidade de na próxima semana vencer lá na Argentina, porque ele é superior, mas para isso precisa competir. Pelo amor de Deus, esses caras precisam botar na cabeça que eles precisam competir em jogo de Copa. E o Lanús vai competir pra caramba, porque ele vai estar junto com o seu torcedor e já competiu hoje aqui no Mineirão. E a minha dúvida em relação a poupar ou não é porque no último duelo contra o Libertad, você se recorda, o Cruzeiro fez 2-0 no Paraguai. Sim. E poupou o time contra o Cuiabá.
No fim de semana foi o último jogo do Seabra no Cruzeiro. Exatamente. E eu tenho uma convicção muito grande que quando um treinador poupa time, a decisão não é só dele. A decisão é dele, do grupo e da diretoria. O treinador de futebol, eu acho que não pode ter autonomia, só ele decidir priorizar a competição A ou B. Ele precisa conversar com a diretoria, com o diretor de futebol, com o CEO do clube, ele precisa conversar com os atletas, e naquela oportunidade eu imagino que o departamento de futebol do Cruzeiro, mesmo tendo feito uma vantagem de 2 gols contra o Libertad, optou por poupar time contra o Cuiabá. E eu acho que é muito mais plausível poupar nesse final de semana do que era lá naquela ocasião. Porque nesse final de semana o Cruzeiro não tem vantagem, o Cruzeiro não venceu o primeiro jogo, como venceu 2-0 o Libertad, ele sai do Mineirão com um empate contra o Lanús. Esse Lanús, que está muito mal no campeonato argentino e está assoviando e andando para a competição, porque lá eles decidiram que não tem rebaixamento. Então, para o Lanús não fede nem cheira mais o campeonato argentino, ele não cai, ele não classifica para Libertadores, ele não bate campeão. Então, qual que é o foco do Lanús? Copa Sul-Americana, vai descansar todo mundo para o jogo da próxima semana. Então é importante que o Cruzeiro tenha isso tudo em mente, coloque isso tudo na balança. Vale a pena jogar todos os titulares, um jogo complicado contra um Atlético Paranaense desesperado, enquanto o seu adversário da Copa está descansando de perna para cima e só treinando? Eu deixo essa pergunta no ar. Se poupou contra o Cuiabá numa situação absolutamente confortável, isso foi uma decisão da diretoria ou do departamento de futebol, eu levo essa dúvida para o final de semana. O fato é que na próxima quarta-feira, torcedor do Cruzeiro, o Cruzeiro tem totais condições de sair com vitória de lá. E os caras precisam competir. Vamos parar de ficar cobrando só técnico, porque estava mal com o técnico anterior e não conseguiu vencer com o atual, que, gente, o Diniz só tem 5 jogos. 5 jogos não pode ser, é uma covardia transformar 5 jogos num recorte. Esse cara não presta, esse cara não serve. Numa boa, não é por aí. Edu Panzi, comentarista Itatiaia, fala em nome de Monte Santo, Cemitério Parque.